Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui começando mais um Papo Cabate. Vamos chegando. Pode entrar todo mundo que hoje a conversa vai ser boa demais. Aliás, todos os dias a conversa aqui tá fluindo, que é uma maravilha, né? Então assim, sejam todos muito bem-vindos. Eita, quanta gente bonita! Boa noite, minha amiga linda. Tudo bem? Delma, Márcia, Vida Vital Terapia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma live muito especial com o meu amigo nutricionista Júlio Aquino, que é top, não é por nada não, mas é uma autoridade no que ele fala. É homeopata, é nutricionista, é cinesiologista, é acupunturista, então ele tem bastante coisa para agregar aqui pra gente. Só que a gente vai restringir o nosso tema um pouquinho. Vamos esperar o Júlio entrar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o Júlio entrar pra gente fazer aquele bate-papo top demais. Porque nós vamos restringir o assunto, porque nutrição e homeopatia, só se a gente for fazer live aqui toda semana sobre isso, porque dentro de nutrição e homeopatia você tem um bocado de coisa para falar. Então a gente hoje vai dar uma restringida. Mas assim que o Júlio chegar, a gente explica direitinho como que vai ser esse papo. Oi, Gleibe, seja muito bem-vindo, meu irmão querido. E hoje, nesse Papo Capate, Júlio Aquino, que é um nutricionista maravilhoso, é cinesiologista, não sei nem se vocês sabem o que é cinesiologia, eu vou pedir ele para explicar pra gente, para entender um pouco, que faz um balanceamento muscular, que é um negócio assim muito interessante. Então, vai ser um papo muito bom. Oi, Fran. Quem mais está aqui? A Vânia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Esperando aqui o Júlio entrar para a gente conversar. A homeopatia já é uma terapia vibracional, uma terapia que ajuda a equilibrar, né, em vários aspectos, que deixa a gente assim realmente numa outra vibração, que deixa a gente num estado de equilíbrio. E aí nós temos que entender que existe muita coisa na vida, né, que nos deixa assim intoxicados, pesados, com dificuldade de fazer algumas coisas. E aí a gente vem com essas terapias para fazer com que isso tudo se harmonize. E se você conseguir fazer essa harmonização com a alimentação, aí a verdade chegou. Seja muito bem-vindo, Júlio. Aguardando ele entrar na nossa live, que vai ser muito boa. Oi, Júlio, boa noite. E aí, tudo bem? Como é que tá? Bem, Tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala, né? Pois é. Agora esse mundo digital tá assim, todo mundo se encontra só pelo digital, né? Pelo menos isso, né? Tem o ponto positivo e o ponto negativo. Então, assim, esse mundo das lives, ele chegou aí, eu acho que para ficar, para dar essa oportunidade, essa janela para todo mundo. Com certeza. Júlio, seja muito bem-vindo. Todas as minhas lives aqui, Papo Capate, seja muito bem-vindo ao Papo Capate. A gente vai levar um papo gostoso aqui com essa galera animada. Tem muita gente aí que não te conhece, tem outras pessoas que quando eu mandei falou, não perco por nada o Júlio, só para comentar. Legal. E eu entendo. Júlio, você sabe que eu gosto muito de você. Você é um profissional excelente, né? Como professora de homeopatia, para mim é a melhor homeopata de Brasília. E estou falando com ela, graças a Deus, né? Que isso? A recíproca é verdadeira. Nossa, eu sempre, quando chega alguém para mim e fala assim, olha, que eu faço lá a terapia com o Júlio, eu fiz há muito tempo, eu falo, não, você está em excelentes mãos, está tudo certo. Tem nada para mexer, porque assim, de coração, eu tenho um respeito profundo e admiro você demais. Fiquei muito feliz de você topar vir aqui bater um papo com a gente. Legal, muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou me apresentar, porque algumas pessoas que estão aqui, às vezes, são convidados seus, não me conhecem, e depois você se apresenta.
Tá bom. Meu nome é Patrícia Enia, eu sou homeopata, sou psicanalista, radiestesista e dentro da homeopatia eu fiz algumas especializações, dentre elas detox, que é um assunto que a gente quer tratar aqui hoje, né, Júlio? E o Júlio é meu convidado, tá aí a Fran dizendo que te ama, que fez curso de homeopatia com você. São pessoas, assim, muito queridas e eu gostaria que você se apresentasse. Ah, tá. Eu sou nutricionista, me formei pela UNB em 96. De lá para cá, Patrícia, eu fiz várias coisas, né? Vários cursos, sempre como você também, sempre tentando buscar uma oportunidade de tratar a pessoa de uma forma diferente, né? Fora da escola tradicional, né? Daquela mecânica tradicional. E aí eu fiz homeopatia com você, né? Você foi uma das minhas professoras lá. Me formei também em acupuntura, me especializei em fitoterapia chinesa e dietética chinesa, né? Trabalho com, fiz outros cursos, mas um pouco fora do processo de terapia, né? De homeopatia, que foi o curso de cinesiologia, que me ajuda muito no consultório também, né? E outros cursos que a gente vai fazendo, vai somando, né? É Não igual, para se de eu for, somar se eu for nunca, ficar né? falando aqui o currículo inteiro, a gente fica. E a gente sabe que isso tem assim, acaba que tudo entra num padrão, né? Tudo acaba tendo num padrão homeopático. A gente já, de tanto, né, Patrícia, a gente fazer terapia com as pessoas, a gente bate o olho e já, pum, né? Já consegue reconhecer os padrões, né? Júlia, eu acho interessante, sabe o que que é? É que nós, quando a gente tem muitos cursos, a gente vai agregando, né, no nosso atendimento. E É, acaba que, assim como o seu atendimento é único, porque quem fez essa quantidade de cursos, quando você olha para uma pessoa, você tem múltiplas formas de avaliar e múltiplas formas de ajudá-la. Assim como eu que faço outros tantos cursos e faço a mesma coisa. Então, assim, a hora que a gente bate o olho, é o que você tem de ferramenta você vai usar para ajudar aquela pessoa. Porque a gente, como terapeuta, tudo que a gente quer é que a pessoa melhore, né? O nosso é, salário emocional. é, Então, assim, com isso faz certeza. uma diferença incrível. E essa é a diferença, né? Essa é a diferença, assim, você vê a pessoa melhorando, né? Assim, quem trabalha com terapia, né? Principalmente você que trabalha com a psicoterapia, né? Assim, a gente vê que tá tudo muito interligado, né? E às vezes o que é pequeno para uma pessoa é grande para outra. De tanta vivência que a gente já tem, a gente começa a ter essa experiência, né? Do caminho mais harmonioso também para a gente. Engraçado, né, Patrícia? Que é a gente que ganha, né? A A gente, gente está todos os sempre dias, ganhando, né? todos os dias. Eu falo o seguinte, ô Júlio, até nessa questão, não sei se você está fazendo atendimento online, Tô sim. eu falo que até nisso para a gente é terapêutico, porque a gente sente como se estivesse indo para o consultório do mesmo jeito, e a gente não sente confinamento como muitas pessoas estão sentindo. É Então, assim, eu acho verdade. isso o máximo, e de oportunidade da gente estar ajudando e sendo ajudado o tempo todo. É, Júlio, quando a gente bateu o papo ali, foi pelas letrinhas mesmo, a gente não se ligou para falar, vamos fazer assim, assado e tal. E você falou, Paty, é muito amplo esse tema, vamos restringir um pouquinho. E aí a gente combinou de restringir, da gente falar da parte do detox, tanto na parte nutricional quanto na parte homeopática. homeopática. É, E aí eu vou te perguntar, já vou te dar uma encurralada e qualquer coisa você briga vamos aí lá. comigo. Por que é que as pessoas precisam fazer detox? Primeiro é o seguinte, que esse conceito de detox, ele tá muito amplo, tá amplo demais e tá muito perigoso, eu acho, sabe? Porque, assim, o detox, ele é uma coisa boa para todo mundo fazer, mas, ao mesmo tempo, eu acho, Patrícia, ele é uma coisa muito perigosa, porque existem níveis de detox, né? Você pode começar com uma desintoxicação um pouco mais leve e vai ampliando isso. Imagina você, né, uma água, aquela crosta naquela panela bem suja, né, e você mexer aquilo de uma vez só, né? Então, assim, vai sujar muita água, né? E aí, sujando Com muita água, certeza. acaba que vai intoxicar órgãos que estavam menos intoxicados. Então, assim, a detoxificação, ela tem que passar por processos, né? Por etapas. Não pode ser uma coisa muito forte. Por exemplo, lá no consultório, teve uma menina que ela fez um detox com Lugol. Para quem não sabe o que é Lugol, é iodo, né? E o iodo é um mineral que detoxifica muito. E ela teve, e principalmente, né, você que é meu patrão, você sabe disso, que é o iódio, né? Vou trabalhar com essa parte toda aqui. Ela teve uma detoxificação tão grande que ela começou a ter problema com a ossificação toda da mandíbula dela. Começou a ter Nossa, ossificação na mandíbula, de tão forte que foi esse processo igual para ela, né? Então, assim, hoje ela trata lá comigo, a gente faz um tratamento com ela, que ela teve que usar
só para você ter uma ideia, eu estou trabalhando com imã com ela, né? Na parte de acupuntura, estou trabalhando com imã para tentar estabilizar o campo magnético dela, que foi tão forte o detox que desestabilizou muito ela. Então, assim, tem que tomar cuidado, muito cuidado. Né? Porque tem a questão também da sensibilidade, né, Júlio? Você sabe disso, né? Imagina, eu tô falando com o homeopata, então a gente vai ter que traduzir. Não, mas o pessoal que está assistindo aqui nem todo mundo ele precisa entender para eles se preparem. Para mim, isso é uma coisa lógica. Né? Mas vamos tentar traduzir, que é exatamente isso, né? Sensibilidade. O que é sensibilidade, né, gente? Uma gota para um é muito, um litro para outro é nada. Então, né? Então, imagina, se na homeopatia a gente detoxifica na homeopatia, que é uma coisa centesimal, milesimal, imagina... É energia pura. Né, Patrícia? É muito forte, eu acho, a detoxificação. Esse conceito está muito abrangente hoje e tem muita gente fazendo sem saber fazer, que é o problema. E grave. Não faz um curso de especialização, por exemplo, homeopático, como você fez, né? E você já é uma profissional excelente, ou seja, você está em alto nível e mesmo assim está buscando outro patamar de nível, buscando uma detoxificação com o cara, né? Que é o cara, né? Então, assim, é o cara do detox homeopático no mundo, Tom Jensen. Aí eu fiz os cursos dele, que ele veio no Brasil 2 vezes, as 2 vezes eu fui lá. Aí, tá vendo? Olha a diferença. Você precisa ir, Júlio. Como o cara, né? E aí, quer dizer, é nesse nível que a gente tem que começar a conversar. O problema é que as pessoas elas estão seguindo receitinha de bolo, né, de pessoas que acham que estão sabendo fazer a coisa. Mas aí cada um tem o seu perfil, né? O meu perfil é esse. Ter um pouco mais de cuidado com o paciente sempre, começar bem devagar, sabe? E da ideia do detox, detox, para quem não sabe, é limpar, gente. É drenar, é tirar do corpo toxina, produzida pela própria psique, né? Aí você é que é mulher também da psicossomática aí, né? É produzida pela própria psique. Aí é isso, né? É Jung que nos diga, né? Freud também falava muito, viu? Freud, né? É interessante porque, assim, dentro eu vou te falar um pouco dessa teoria detox dentro da homeopatia, para a gente fazer esse paralelo com a nutrição e a gente ir somando conteúdo para todo mundo que está aqui com a gente, tá bom? Pessoal, vai deixando pergunta, põe o dedo na setinha, chama o pessoal, que o papo aqui hoje é de qualidade. Não é para qualquer um, não. E cada dia vem uma pessoa mais especial que a outra, viu, Júlio? Quando a gente está falando de detox, a gente tem que entender que nós temos níveis de intoxicação. Então, nós podemos intoxicar no nível mental, nós podemos intoxicar no nível energético um pouco abaixo, mas no físico, a gente materializa essa intoxicação. Então, nós temos pessoas que estão com dificuldade de deglutição, por exemplo, nessa época da pandemia. Por quê? Porque eles não conseguem lidar com a situação que está passando. A situação não engole. Exatamente. E assim, aí as pessoas têm dor, sabe? Começam a ter alterações de tireoide, um bocado de problema. Dentro da filosofia da homeopatia detox, Júlio, aquela bem ortodoxa que o Tom nos diz, ele fala que o primeiro sistema a sofrer com a intoxicação é o sistema glandular. E aí a gente vai barrar em cima da nutrição. Com certeza. Vai bater, a nutrição ela vai trabalhar o processo de detox da nutrição, ela assim, um pouquinho diferente da homeopatia. A homeopatia fala de trabalhar os chakras com as glândulas, né? Trabalhar a nutrição ela vai bater também em cima do fígado, né? Então, assim, o fígado é muito importante. Nos órgãos acoplados que a gente chama de glândulas acessórias. O coração é uma glândula acessória para a gente, tá? O intestino é uma glândula acessória para a gente, né? E a gordura é uma glândula acessória para a gente. A gordura? A gordura, exatamente. Porque na gordura é onde se encontra a maior quantidade de toxina. Juntamente com o fígado. É por isso que quando o fígado começa a ficar ruim, ele começa a acumular gordura. As enzimas hepáticas começam a subir, porque as células se enchem de gordura e depois explodem. Então, a gordura do nosso corpo, né, ela é também uma glândula. O intestino, o coração e a gordura, elas são glândulas difusas, não são glândulas clássicas. É como se você trabalhasse com energia, se tivesse os chakras representando cada glândula, né? Pineal, tireoide, timo, né? E vai.
testículo, ovário, e as glândulas acessórias seriam mais ou menos como se fossem os meridianos de acupuntura. Seriam as glândulas acessórias que ficariam tentando tirar das glândulas principais a gordura para o corpo funcionar, a toxina para o corpo funcionar. Então, é um estoque. O tecido adiposo é um estoque de gordura, que é um estoque de toxina. Por isso que é muito difícil também emagrecer. Sabe, Patrícia? Porque emagrecer significa diminuir o estoque psíquico da dor da pessoa. Então, ela tenta fazer isso com medicamento, mas a cabeça não mudou. Então, ela vai voltar para aquele padrão dela depois. Então, a gente tem que trabalhar muita gordura, muita detox da gordura, muito. E isso é muito importante, porque, assim, muitas vezes a gordura ela é um mecanismo de defesa, né? Sim. Eu faço ali aquela capinha de proteção e eu não quero abandonar, porque para eu abandonar minha capinha de proteção, eu vou ter que me desnudar, entre aspas, eu vou ter que mostrar quem eu sou. Exatamente. Muitas vezes dizer não, dizer sim, fazer escolhas. Exatamente. E esse processo, como é que você faz? Um detox físico, sem passar pelo detox psíquico, emocional, para conseguir chegar numa saúde integral. Porque uma pessoa magra não quer dizer que tem saúde. Não. E não quer dizer que ela vai ficar magra, quem acabou de emagrecer, né? Que é o que mais acontece. Isso. Também. Porque isso eu tenho anos à frente de mim. Imagina, o cara emagreceu, ele não mudou a cabeça, ele não mudou o mindset dele. O mindset dele é aquele mindset passado, aquela dor tá lá ainda, né? Hahnemann fala, né, que a mente a parada tá nos sonhos, né? Os sonhos, que aí quando ele fala sonhos, assim, um dia desse eu estava lendo o Organon, para quem não sabe o que é o Organon, é o livro que o cara deixou, né, o Hahnemann deixou, que é o pai da homeopatia, e logo no começo ele fala que dos sonhos, ele fala que os sonhos trazem doença, podem prever doença, né? Aí eu parei um pouco para meditar nisso. A princípio, quando ele falou isso, eu olhei e falei assim, cara, sonhos, a pessoa sonhar traz doença, sonhos. Aí eu comecei a meditar um pouco nisso, aí eu entendi que tinha, talvez ali, um segundo significado, que é os sonhos mesmo da pessoa, a vontade da pessoa, com que a pessoa sonha em ser, com que a pessoa na verdade. Então, os sonhos seus desejos, né, de conquistar. Exatamente, os sonhos trazem a doença, né? Os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, a sua vontade de fazer alguma coisa, ou de não fazer alguma coisa, que é um sonho também, um sonho negativo, traz a doença. Então, aí entra a psicossomática. Eu falei, olha só, o velhinho lá de 1800 e tanto, já estava falando... Não, foi em 1700 e pouco, ele já estava escrevendo sobre isso. 1750, não era isso? Isso. Aí, ele falou, por exemplo, nos parágrafos do Organon, que é essa Bíblia que a gente vai falar aqui, porque a gente ama, né, da homeopatia, ele tem uma parte dos parágrafos onde ele fala só das doenças psicossomáticas. Aí ele fala que as doenças começam na mente. Antes de um bocado de gente, antes da psicanálise ser criada, muito antes, o Hahnemann estava falando isso. Olha isso, né? E como é que você não entende um cara dele? Ele já fala de bioenergética, ele já fala, Hahnemann já fala de biorressonância, né? No século XVIII. Exatamente. A gente ainda não entendeu, as pessoas do século XXI, elas não estão entendendo ainda o que é uma biorressonância, uma ressonância. Elas só acreditam na ressonância eletromagnética, que elas conseguem ver a imagem. Não, eu não sei como é que acredita, porque elas veem uma máquina lá, mas não sabem como é que funciona. Se partisse para explicar como funciona, ia falar, não, eu não acredito nisso. Aquilo ali é um scanner de campo elétrico, né? Campo elétrico, porque é difícil, né, materializar. Então, assim, o cara já falava disso naquela época, né? E já falava dos detox, né? Então, assim, eu vejo a homeopatia, sabe, Patrícia, eu sou apaixonado por isso, porque realmente, depois que eu fiz o curso, eu descobri que realmente é a forma de tratamento natural, é a forma de tratamento mais linda que existe, porque você muda exatamente a psique da pessoa, né? E voltando para o assunto, a psique da pessoa quando muda, aí ela consegue fazer o detox, aí ela consegue emagrecer, ela consegue tirar a gordura dela, ela consegue tirar a gordura que estava fazendo ela ficar feia, ali porque ela estava se achando feia. E aquilo tudo vai mudando o corpo dela, né? Vai estruturando o corpo dela de novo, né? É muito legal ver isso. É importante como a gente vai observando que é muito difícil a gente assumir isso, mas nós moldamos a partir da nossa manipulação mental o corpo que nós queremos ter. Sim, totalmente. Isso é nítido para mim.
Isso é nítido. São seus traumas, as suas crenças limitantes, a vontade de você querer mudar os seus sonhos, como o Hahnemann fala, que mudam você a partir de quem você é, né? Aí isso vem de dentro para fora. E a homeopatia traz isso, né? E a nutrição aliada à homeopatia, como ela vai trabalhar em campo físico, ela vai ajudar a detoxificar. Por isso que eu falei no começo que isso é bom, mas isso pode ser muito ruim também, por quê? Eu vejo, Patrícia, se você detoxifica muito rápido, a psique também não está conectada ao nível de desintoxicação que o corpo está sofrendo. Não deu tempo dela acompanhar. Não tem um link entre a mente e o corpo. A pessoa pode ficar doente. Ela pode ficar doente com a detoxificação. Porque a mente está num processo, o corpo está em outro, está sofrendo um outro processo. Então, se você for muito agressivo, você vai ficar doente, né? E o médico passou iodo para a menina. O iodo, o Ilugol, é uma concentração altíssima. Então, assim, apesar de ele ser orgânico, a atividade, a triiodotironina, que é o hormônio, né, que depende de iodo para ser ativado, se ativa o hormônio com iodo, é muito alto. Imagina, a menina tem um trauma psíquico lá na infância porque ela foi de alguma forma agredida sexualmente. Aí eu passo iodo para ela. E o que travou ela foi isso. Imagina, o que vai vir à tona ali com aquela pancada, né? Então, assim, tanto é que mexeu em osso, né? Mexeu em estrutura óssea com ela, que é a base para a medicina chinesa. O osso é a base do negócio, né? Para a psicossomática também. É o rim, né? É o que está mais dentro, é o que te dá estrutura, é o que te mantém vivo ali, que é o rim, que é para a medicina chinesa, tem a ver com medo, tem a ver com o ouvido, tem a ver com o joelho e tem a ver com o osso. Então, a estrutura foi tão forte, abalou tanto essa menina, que a estrutura psicossomática dela óssea foi, imagina, você que é, né, especialista psicossomático, foi desestruturada, né, por um detox. Porque se você pega, por exemplo, um trauma, não vou colocar o exemplo dela, tá? Mas vamos uma outra pessoa. Se você pega uma pessoa que passou um trauma, um abuso, por exemplo, e ela não pôde gritar, ela não pôde dizer e tal, e aí ela trava, muitas vezes, esse chakra. Esse chakra é ligado à tireoide. E isso vai dar problemas muito severos com relação a emagrecer, engordar, muda o metabolismo, dentre outros funcionamentos do organismo. Nós sabemos disso. Se você chega e simplesmente ou bloqueia porque está produzindo muito hormônio, ou vai lá e ativa para produzir mais hormônios porque não estava produzindo. Mas eu não tratei o trauma, esse trauma ele vai se alojar em outro lugar. Porque eu não estava preparada para perdoar isso, eu não estava preparada para digerir isso. E vem alguma coisa de fora para dentro e me obriga. E quando eu faço isso, eu vou imprimir, por causa do meu princípio vital que está em desordem, eu vou imprimir em um órgão geralmente com uma hierarquia maior. Pois é. Com algo mais importante. E aí que tá o que o Hahnemann fala também da dinamis, né? A doença ela é dinâmica também, né? Ela não para. Então é exatamente isso. Ela está sempre arranjando um jeito de... O conceito de doença ele é muito interessante, né? Quando o Hahnemann fala que ela tem essa dinâmica também da energia. Ela está junto da energia vital, né? A energia vital é dinâmica e a doença ela é dinâmica também. Ela está junto da energia vital, né? E esse conceito de dinâmica é interessante, que eu falo que, as pessoas me perguntam, Júlio, às vezes me falam, Júlio, o que é a doença? Eu falo, a doença, ela é, cara, a antivida, cara. A doença, ela é uma antiviva dinâmica, ou seja, ela é viva, na verdade, ela é esperta, ela é inteligente. Se você bloqueia aqui, ela vai por aqui. Da mesma forma que você pensa em se manter vivo, a doença pensa ao contrário, né? A doença pensa ao contrário. Ela é um grande sabotador, né, da história. Exatamente. Ela é o ceifador de tudo. Ela quer acabar com tudo, né? Eu falo que tem uma passagem na Bíblia, eu sou muito assim, eu sou cristão hoje, né? Passei por algumas coisas também, mas hoje eu sou cristão. E aí tem uma passagem que fala que o mundo ele é do inimigo, né? E quando eles falam isso, eu acho interessante isso, porque a doença ela quer voltar para o mundo. Na verdade, eu me vendo do lado da doença, é como se eu fosse a doença e o corpo humano fosse a saúde, a coisa boa, a coisa dinâmica e viva. Doença, eu quero voltar para o mundo. Para que isso acontecer, eu tenho que matar o cara. Porque eu quero sair dele, na verdade. A doença, ela quer brotar do cara, ela quer sair e voltar para o mundo. Para isso, ela tem que matar, né, a nossa energia vital, a nossa força vital, as nossas células
que o Hahnemann fala de energia de vital, que o chinês chama de Qi, Qi, né? Que é energia, Exatamente. a nossa dinâmica, né? A nossa alma. Então é isso. Toda perturbação dessa energia, ela vai causar uma doença. É lógico, porque é o que a doença quer. A doença quer que você mexa nessa energia e de forma errada, para você dar uma liberdade para ela se expressar mais e se expressando, quem sabe, te matar, para ela poder voltar para o mundo dela, que é o mundo, né? O mundo que a gente vive, se a gente parar para pensar, né, Patrícia, ele é muito agressivo, né? Quantas bactérias não tem fora desse mundo? Olha esse vírus que está aí agora. Então, ele é muito agressivo. Nós que estamos dentro de um local onde não foi feito para ter tanta vida, tanta energia, tanta beleza que nossa vida, né? Nós somos assim. Com certeza. Nós somos seres de luz, né? Somos seres de luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Viu? Júlio, eu escutei, justamente nesse curso do Detox, um conceito do Tom Jensen, que ele fala sobre a doença de um jeito tão bonito, que eu gostaria de dividir com você e com o pessoal que está aqui. Por favor. Ele fala o seguinte: a doença, ela é um presente. E ela vem muito bem embrulhada. Por que a pessoa procura um de nós, um terapeuta? Porque ele não sabe desembrulhar esse presente e recebê-lo. Então, a pessoa ela vem apenas, nos entrega o presente, nós ajudamos ela a desembrulhar e devolvemos. Que esse presente é dela. Porque todas as doenças, todos os desequilíbrios são grandes oportunidades de autoconhecimento, de melhoramento, sabe, de reequilíbrio para que a gente leve a nossa vida. Certíssimo. Eu falo que a doença e a saúde, ela trabalha como se fosse o mercado financeiro. Eu não sei se você trabalha com o mercado financeiro, eu trabalho com o mercado financeiro, e aí o mercado financeiro ele não gera riqueza. Por quê? Se tem alguém perdendo, tem alguém ganhando. Então, se eu ganho 5 mil, alguém perdeu 5 mil, o resultado no final do mês para o mercado financeiro, não para a pessoa. É zero. Fecha lá igual. É zero. Né? Então, a doença e a saúde é exatamente isso. Né? Só que é como se fosse o mercado financeiro. Se ela tira de você 5, você necessariamente tem que ganhar 5 para você manter o equilíbrio. Se você não consegue ganhar os 5, pronto, ela te tira 1. E aí você começa a sentir, aí você começa a ter os sintomas físicos do que ela está tirando de você um pouquinho, porque você não conseguiu compreender, ou não teve capacidade de adaptar a sua vida ao que você precisa mudar. Né? Entendi. E aí, terapia que faz isso, né, Patrícia? Porque achar também, sozinho, isso é muito trabalhoso para as pessoas, porque elas estão focadas em outra coisa, né? Achar qual o caminho que elas têm que seguir, qual a vontade que elas têm que fazer. Porque eu tenho, assim, eu faço muita terapia. Eu faço terapia até hoje, eu faço psicoterapia, né? A minha terapeuta, ela fala assim: Júlio, você, por favor, já está liberado. Eu, não, mas eu te chamo. Eu vou ficar um pouco mais aqui com você. Ela, por quê? Não, porque, cara, porque é terapia. Eu preciso de terapia também, eu sei disso. Todo mundo precisa de terapia, né? E eu faço terapia com ela há muito tempo. E ela, assim, é uma coisa interessante, é que eu sempre vejo que todo mundo precisa dessa terapia. E essa terapia, ela tem que ser englobada de uma forma abrangente e adaptável. Quanto eu não mudei fazendo terapia? Né? E se eu não tivesse mudado, talvez eu estivesse muito doente. Então, assim, o primeiro detox que você falou, que eu acho que a gente tem que fazer, é esse. É o detox mental. A pessoa ela tem que passar por um processo de autoconhecimento mental. Nada melhor que a homeopatia para fazer isso, né? Porque a homeopatia ela vai despertando na pessoa as consciências, né? E para entrar no detox físico. É sempre assim. O físico meu, eu sempre trabalho devagar, não tem como trabalhar rápido. Sempre trabalho órgãos específicos acoplados às glândulas, né? Se a pessoa chega lá com um problema intestinal muito grande, eu vejo que a grande quantidade de toxina da pessoa está no intestino. A gente tenta limpar o intestino primeiro, porque ainda tem isso, né, Patrícia? Dependendo da pessoa, ela intoxica cada um órgão diferente, né? O que você falou aí, glândulas diferentes, né? Tem gente que intoxica o pineal, né? Tem gente que intoxica o ovário, né? Com certeza. Tem muito isso hoje, né? A Tânia, minha irmã, está colocando aqui que terapia a gente não precisa, a gente merece. E é verdade. É verdade. É um presente que nós recebemos. Quando você fala isso, Júlio, eu entendo, porque quando você fala assim, o Júlio é nutricionista, a primeira coisa que as pessoas vão falar, emagrecimento. O pessoal sempre vai nesse caminho comum.
Mas, mesmo que a gente fosse falar do emagrecimento, mas nós estamos falando aqui de uma linha mais voltada para o detox, é muito importante a gente entender que não existe emagrecimento sem liberação mental. Não, não existe. Não Então, existe. assim, não tem como você falar, eu vou emagrecer, vou fazer dieta A, B, C, vou tomar remédio tal, vou tomar homeopatia que meu amigo tomou. Não é assim, sabe? Não. Você é um ser único, exclusivo, absolutamente individual e você precisa ser avaliado e ser tratado de forma única, exclusiva. Exatamente. Eu falo que com um amigo meu que mexe com TI, né, ele estava preocupado um dia desse, que, poxa, inteligência artificial, será que vai pegar a sua área, Júlio? Eu falei, cara, minha área não vai pegar, porque minha área é muito específica. Ela é porque ela é individual, ela é uma coisa única. Se eu pegar o irmão da pessoa que está do lado, que tem até o mesmo iPhone, né, o mesmo programa, os mesmos software, ele é diferente. Então, assim, é tão individual isso, sabe, Patrícia, que o tratamento ele tem que ser, esse tratamento detox ele tem que ser feito de forma particularizada, né? Então, se é o intestino que a gente tem que detoxificar, quais são os medicamentos homeopáticos que eu posso trabalhar para intestino, né? Quais são assim, eu me especializei também em bactérias homeopáticas, né? Então, assim, existem tratamentos homeopáticos para o intestino, para detoxificar o intestino. Se é para o fígado, qual é o do fígado? Vamos aliar vitaminas e minerais, né? Eu não sei, assim, da parte da fisiologia, eu vou falar um pouco da parte da fisiologia aqui. O fígado Claro. tem duas fases para detoxificação. A fase 1 e a fase 2. Então, dependendo do tipo de bloqueio que a pessoa tem no fígado, se é fase 1 ou fase 2, a gente tem que usar suplementos específicos para a fase 1 e suplementos específicos para a fase 2, porque senão eu não consigo liberar todo esse fígado dessa detoxificação, né? E Uhum. para a medicina chinesa, acho que para a psicossomática também, porque Jung, acho que via muito isso. O Jung trabalhou muito com medicina chinesa. Assim, I Ching para ele era debaixo do braço, né? Tem muito a ver com raiva, né, para a medicina chinesa, né? A medicina tradicional chinesa traz o fígado com raiva, com agressividade, Sim. com os vários tipos de raiva, tanto da ira, né, que é aquela coisa mais bruta, como da frustração, né, que é eu não conseguir o que eu não tenho, que também é raiva, né? É. Então, é muito isso. A gente trabalha muito com. Eu trabalho muito com isso, com essa parte física da nutrição. Aí, para cada alimento, eu trabalho para cada alimento, assim, para cada pessoa, o alimento do intestino, né? Dentro da homeopatia, isso é uma coisa que você já é terapeuta homeopático, você me sabe disso. É, é isso. Essa detoxificação ela tem que passar por um processo psicodinâmico, psicofísico, né? E hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão mais abertas, né? Muito mais. Falar disso há Júlio, 10 anos. mesmo usando homeopatia, qual que é a sua visão a respeito, por exemplo, dos probióticos, que tanta gente tem usado hoje, até eu acredito que o povo usa um pouquinho mais do que deve. Do mesmo jeito que você falou de suplementação e tal, as pessoas usam muito suplemento e acabam até se intoxicando com isso. Sim, E às sim. vezes usam probióticos que viajam, vai para os Estados Unidos, compra, parará, diz que é bom, importa. E muitas vezes eu acho que é meio sem critério. Só que eu não posso dizer porque eu não sou da área. Qual Não, que é a mas é sua isso. opinião com relação a É isso. isso? Imagina o seguinte: eles estão achando mais de 300 tipos de bactérias intestinais. Então, a gente está. É uma população de bactéria enorme, né? E Uhum. existe uma individualidade metabólica para cada bactéria. Tá? Hoje a gente já sabe que existe bactéria para todo tipo de coisa. Exemplo, eu estou com uma colite, uma bactéria que funciona. Se eu estou com uma cistite, é outra bactéria que funciona. Se eu tenho um ácido intestino irritável, é um outro conjunto de bactérias. Então, a gente está já loteando as bactérias por alguns estudos estão conseguindo lotear as bactérias por doença. Isso há 4 anos atrás não existia. Há 8 anos atrás, nem se falava nisso. Ou seja, cada vez mais a gente está achando que existe uma especificidade para um tipo de bactéria. Daqui a 10 anos, os estudos vão sair, você vai ver, daqui a pouquinho está sendo estudo assim, vai ser pelo tipo de pH do seu intestino. Ou seja, dependendo da acidez do seu intestino, você precisa dessa ou daquela bactéria. Por que isso? Porque você é um indivíduo.
e você tem um pH ótimo para produzir aquele tipo de bactéria no seu intestino se você tivesse saudável, beleza? Mas muitas vezes a pessoa fica doente no intestino, ou ela pega um nível de acidez muito grande, muita acidez mental, muita preocupação, muita falta de sono. E o pH, para quem não sabe, o nível de acidez e a alcalinidade do corpo, ele se altera. E aí, alterando, você pega um pH diferente para aquele intestino. Pegando um pH diferente para aquele intestino, outro tipo de bactéria vai ser colonizada ali, que nada mais é, pensa comigo, que são bactérias que têm a ver com a psique da pessoa, beleza? Com certeza, com certeza. Beleza? Então, se aquela bactéria está ali, é porque a psique da pessoa está deixando. Então, eu tenho que mudar a cabeça da pessoa para mudar o tipo de bactéria. Né? E a coisa é discriminada, tá bagunçado. Tem gente que tem hoje, toma lactobacilos, passa mal. Tem gente que toma lactobacilos, engorda. Tem gente que toma lactobacilos, prende o intestino, faz o efeito contrário. É mesmo? Muito. Não é um pouco, não, é muito. Olha, chega de gente lá tomando probiótico. Às vezes eu tiro o probiótico da pessoa porque ela está prendendo o intestino. É um monte. E às vezes ela estava tomando, estava fazendo bem para ela. Mas passou. Não, aí ela muda a cabeça. Beleza? Ela piora, não melhora. Ela muda a cabeça. Aquele probiótico que eu estava passando, eu geralmente passo para 30 dias. Não mais que isso, eu penso que o corpo dela tem que, depois de inocular algumas bactérias durante 30 dias, se eu tirar e o corpo não conseguir continuar com aquilo vivo, não é a bactéria não está funcionando. Eu tenho que trabalhar outra coisa, porque a cabeça da pessoa não está legal. Se eu inoculei, imagina, eu inoculando 30 dias de bactéria no intestino, no meio de cultura. Eu deixo uma semana essa pessoa sem as bactérias. Você já vê piora no quadro? Significa que não está colonizando nada. Sou eu que estou inoculando, mas a bactéria não está conseguindo se aderir no corpo para crescer. Ela está tomando e está saindo. Ela não está fazendo a função dela lá dentro. Ela não está colando, exatamente, não está adiantando nada. É o que mais tem lá. Gente tomando não está adiantando nada. Porque também não falta mais conhecimento da área, falta mais entendimento do próprio nutricionista, porque às vezes ele fez um curso de só sobre o probiótico e tinha que fazer um curso de psicossomática. Pô, Júlio, eu tento bater nessa tecla, mas você sabe que é difícil até mesmo dentro do meio profissional, então é complicado. A Francine está perguntando aqui para a gente se tem algum exame que detecta essa questão do pH. Só que eu vou complicar a pergunta. Tá bom. Dentro do meio das terapias, vixe Maria, já vai dar 40 minutos de live, credo. Dentro do meio das terapias, fica todo mundo assim, mas tem que tomar vinagre, tem que tomar limão, o seu organismo tem que ficar ácido, tem que ficar alcalino, toma água assim. Então, assim, nós temos múltiplas opiniões. Eu como dou muita aula, você sabe disso, eu escuto muito de vários alunos e são inteligentes e trazem informações, mas a gente fica igual uma barata tonta, do tipo assim, então, qual é? O que é legal? Ficar básico, come carne, não pode comer carne. Então, a gente fica exatamente assim. O organismo, ele se estabiliza num meio, num pH próprio, individual também, como a gente está falando da medicação homeopática, ou existe um pH para todos os organismos funcionarem melhor? Existem pessoas ácidas, existem pessoas alcalinas. Eu nunca achei uma pessoa normal. Porque não existe. Assim, com pH equilibrado. O pH neutro. Do intestino, Júlio, você é assim? Não. Por que não, cara? Porque eu entrei na pandemia, eu entrei na pandemia, me adequei bem, mas o meu corpo não se adequou. A gente confunde ainda, Patrícia, a psique, a consciência, a nossa consciência com a consciência do corpo. O corpo é uma coisa, a consciência são múltiplas consciências, sabe? Aquela bonequinha russa, né? Vai uma dentro da outra, assim. Isso. A consciência corporal, ela é a menor. Ela é a menor consciência. Mas ela é muito forte. Então, eu conscientemente me adequei a psique se adequou bastante à pandemia, mas o meu corpo não. E aí ele muda o pH, pronto. Porque ele não gostou, ele fez birra. Não quero. Não estou gostando mais. Todo dia você acordava 6 horas para malhar e agora você não está acordando 7h30. Vou fazer birra. Pum, mudou o pH.
Beleza? Então, existem pessoas ácidas, existem pessoas alcalinas. Respondendo a Francine, sim, tem exame. Esse exame é o Ken Compact, é o nome do exame. Ele vai para a Alemanha. Ele é coletado aqui. Ele é coletado aqui, mas ele vai para a Alemanha. Ele vai em nitrogênio líquido para a Alemanha. Ele deve custar mais ou menos uns R$ 1.500. Então, você manda para a Alemanha. E aí ele me volta com as qualidades de bactérias. Ele me dá 3 níveis de bactérias: bactérias proteolíticas, bactérias patógenas e bactérias estabilizadoras do intestino. Aí ele me dá vários tipos de bactérias, ele me dá qual bactéria está ruim, e ele me mostra qual é o seu pH intestinal. Hoje já faz, o próprio, tem um exame aqui no Brasil que faz isso, que eu vou falar depois que eu é. Esse é o mais completão. Esse me dá um panorama de bactéria geral e eu consigo trabalhar bem as bactérias ali. Que tipo de bactéria para cada indivíduo. Existe hoje um teste chamado teste Indicam, que é um teste que eu somo um segundo teste, que é o exame coprológico funcional. Esses dois exames me mostram, o coprológico funcional me mostra o pH do intestino. Aí ele me dá uma faixa de pH normal, que várias pessoas estão com pH muito ruim, e aí entra assim, toma vinagre ou não, ou limão ou não, vou explicar. Tá? Então, o coprológico funcional e o teste Indicam. Esse teste Indicam, ele mostra se você está com disbiose, porque as bactérias do seu intestino, quando vocês são bactérias patógenas, proteolíticas patógenas, elas produzem uma grande quantidade de substâncias químicas que vão para o seu sangue. E intoxica o seu fígado. Tá? E a gente consegue dosar essas substâncias pelo sangue. Então, um teste Indicam, um teste de sangue, que a gente consegue ver se seu intestino está em disbiose, em disfunção da flora intestinal. Da flora ou da biota intestinal. E esse outro teste, que é o teste coprológico funcional, o coprológico funcional ele me dá uma faixa de pH. Beleza? E aí, que você funciona bem. Eles sabem que o pH, o intestino humano funciona bem de 6,5 ali até 8 de pH. Tá? 6,5 até 8 ali. E 6,5 para as pessoas mais ácidas e para as pessoas com o intestino mais alcalino, 8. Tá legal? E aí está o problema. Se eu errar no intestino, eu erro em tudo. Ferrou. Se o intestino do cara é alcalino e eu alcalinizo o intestino mais dele, eu ferrei o cara. Então, se eu dou limão pro cara, eu alcalinizo o intestino dele, beleza? Mas o intestino dele já é alcalino. E aí? Acabei de ferrar ele. E aí, se eu dou vinagre pro cara, o intestino dele já é 6,5. Se eu dou vinagre pro cara, eu baixo o pH, porque ácido, o vinagre, para quem não sabe, é o ácido acético, tá? É um ácido, então o pH dele é bem baixo, né? E aí eu alcalinizo para 6, aí ele fica doente. Então, assim, tem gente que precisa do limão e tem gente que precisa do vinagre. Do vinagre, né? Depende muito da pessoa. Júlio, como é que você faz o teste? Eu peço o teste lá e vejo. Se o protocolo, né? Eu peço o coprológico funcional e dou uma olhada. Se a digestibilidade das enzimas, tudo tiver. O coprológico funcional também ele me dá várias funções. Ele é coprológico funcional. Ele mostra a função do seu sistema digestório. Então, ele me mostra se você está digerindo proteína, ele me mostra se você está digerindo amido, ou me mostra se você está digerindo gordura, e me faz um perfil do pH dos ácidos orgânicos, que depois, se você quiser fazer outra live, só para os isso, tipo meia hora. A gente faz. E me dá um perfil também dessa estercobilina, da sua função do fígado. Então, ele mostra bem a função dos órgãos. Dependendo do que sai ali, aí eu uso limão. Dependendo do que sai ali, aí eu uso vinagre. Entendi. Júlio, apesar da minha ignorância no sentido dos exames, né, eu de verdade eu não sabia dessa diferença, e fica todo mundo, toma isso, toma aquilo, para. Tem gente que toma os dois. Você já deve ter pegado isso. Já. E aí, eu penso assim, uma vez me falaram assim, toma limão, barará, barará. Aí eu fui tomar o limão, meu organismo não aceitou. Aí, tá vendo? Pronto, é exatamente isso. Possivelmente, se você tomar um pouquinho mais de vinagre, vai funcionar. Não, aí eu tomei o vinagre. Aí aceitou. Aí, pronto. O que aconteceu? O pH do seu intestino já estava perto do 8, já estava alcalino, e você tomou uma coisa para alcalinizar mais ainda, se ferrou. Agora, como ele estava um pouquinho mais alcalino, perto do 8, você tomou... O pH, o ideal é de 6,6 a 8, tá? O ideal é 7,7,5. 7,7,5 é o ideal. Tá? Eu boto bem no meio, assim.
Aí o seu estava perto do 8, você tomou o quê? O ácido acético voltou para o 7. Aí ficou legal. Tá vendo? Então, depende, Patrícia. Não cai nessa de para todo mundo vai, não. Que da mesma coisa que a homeopatia é individualidade, né, psicossomática, existe a individualidade metabólica também para cada indivíduo. E aí você tem que dar isso, né? Porque se não existisse, eu acho que a sua profissão não ia existir. É, E eu acho que é um desrespeito, sabe, com uma classe profissional tão valorosa que são os nutricionistas. Por quê? Se é todo mundo toma vinagre, ou toma limão, ou faz a dieta do paleolítico, ou para de comer carne, ou come carne com gordura, poxa, e aí vocês iam estudar para quê, então? Eu acho que é um desrespeito até profissional. Isso é individualidade. As pessoas simplificam muito uma coisa que não é simples. É bem detalhado, né? A gente consegue chegar em níveis de detalhamento assim, individual muito grande, mas assim, não é falado. Alguns nutricionistas também, assim, infelizmente, estudam um pouco, né? E aí ele acaba também não entendendo, não se interessando. Muita gente fez nutrição, hoje está formado pensando em dinheiro. Esse é um problema sério. Aqui que a gente estava conversando no começo, tem que ter paixão, né? Tem que ter o sonho, a vontade de querer melhorar o cara ali, o paciente, né? Então tem que ter amor pela coisa, né? E aí você consegue fazer igual você, faz um monte de curso, está se especializando, interessada e tal. Mas assim, tá muito simplória a coisa, né? É tão simplória a coisa que hoje tem na minha área, por exemplo, fisioterapeuta fazendo sucesso na parte de nutrição, né? É isso. Mas aí é porque as pessoas não sabem também, sabe? As pessoas não sabem. Não tem como culpar elas porque elas não sabem. Elas estão sendo enganadas. Os são charlatões, né? Não tem como. Mas não é terapia mais, né? É outro nível. Porque o pessoal acha que é assim. Ah, não, é terapeuta. Aí acha que é porque terapeuta não estuda. Mal sabe o quanto estudamos. Em todos os aspectos. O quanto investimos também, né, Ju? Porque a gente investe muito. Em cursos, investe em livros, investe tempo que a gente deveria ter para a nossa família, a gente está estudando, justamente para cuidar das pessoas com muito carinho, com muito cuidado, de forma absolutamente individualizada. E eu acho isso extremamente importante, sabe? É que nós temos vários alunos aqui, ex-alunos de homeopatia, que estão aqui presentes e sabem disso. E muito provavelmente vão enviar isso para os seus clientes, vão enviar isso para outras pessoas, para que elas entendam o quanto isso é fundamental, né? O profissional hoje, se ele, graças à mídia, né, à rede, se ele não for um profissional legal, não consegue vingar, porque ele tem que saber hoje, tem que saber, tem que estudar, e tem que estudar, se for superficial, não vai colar, né? Ele vai ter que... Júlio, qual que é a sua visão com relação às cirurgias bariátricas? Perigosas, né? Perigosas, né? Primeiro que eles estão fazendo uma coisa que é muito ruim. Eu tenho vários pacientes bariátricos, pós-bariátricos obesos, né? Primeiro que para fazer cirurgia é arriscado, né? O nível de letalidade dela não é baixo, né? E o pós-operatório dela é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa ela vai ficar com deficiências minerais e vitamínicas para o resto da vida dela. Ela vai ter que suplementar, senão ela vai morrer. Olha o que eu falei, né? Ela tem que suplementar, senão ela vai morrer. Né? E aí ela vai causar uma intoxicação no próprio organismo, porque ela vai sobrecarregar outros órgãos. Exatamente. Olha, é isso aí, você está falando. E ela acaba engordando. De cada 10 bariátricas que tem, pelo menos 4 engordam. Nossa, que índice alto. É altíssimo. Altíssimo. Por quê? Cabeça. Né? Isso engorda em menos de 4 anos. Porque se você for para depois de 4 anos, é 7. É mesmo? Quase todo mundo engorda. Quase todo mundo engorda. Se a cirurgia não for feita na cabeça... Não adianta, porque o estômago ele tem um nível de plasticidade muito grande. Então ele começa pequenininho, dentro de 4 anos ele está assim, dentro de 6 anos ele está normal. Normal para o padrão dele. No padrão nosso, no nosso padrão já, de normalidade. Só que como ele não qualifica a comida, ele coloca muita caloria em pouco volume. Então ele faz uma dieta de baixo volume até, né, que cabe na sua mão, mas só de coisa emporcalhada, gorda, cheia de óleo. Então, a quantidade de caloria dele sobe
né? É um cara que, às vezes, é uma mulher, né? Muitas mulheres fazem o nível de musculatura dela atrofia, a taxa metabólica cai e ela come mais. Pronto, engordou. Entendi. Júlio, faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa Vamos live. lá. Pessoal, vai deixando perguntas. Se for o caso, eu peço mais 15 minutos aí para o Júlio. A gente abre outra só para a gente terminar o assunto. Júlio, eu me lembro até hoje de uma explicação que você deu na sala de aula, uma aula que eu estava dando. O pessoal fez uma pergunta e você falou, e eu acho isso fantástico, e eu gostaria muito que você falasse, eu nem falei isso antes, que é com relação a tipos de sal que a gente consome. E muitas vezes as pessoas não entendem que muitas vezes a pessoa ela precisa do sal e não é só tirar o sal de tudo e a qualidade do sal. Sim. Que tem até um livro que não é editado mais, um livro que é muito legal, que é o Deficiência de Sal, que a gente fala exatamente dessa questão da hidratação e desidratação, principalmente das células intestinais, Sim. que você falou uma vez na aula, e eu fiquei assim, eu estava professora, eu falo que eu não era, ou não sou, eu estou. Porque é o estado transitório que a gente aprende o tempo todo, eu acho fantástico. E a explicação que você deu com relação ao consumo consciente de sal foi, assim, maravilhosa. O sal em homeopatia a gente sabe que é o nátrium muriático, né? O nosso querido nátrium muriático que está lá, né? Mostrando toda a sua força, né? Como um sal que organiza todo o corpo. Então, o sódio, né? O sal de cozinha, ele é... Existem vários tipos de sal. Existe um sal de potássio, né? Então, não viu o sal, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o cloro, né? O nátrium muriático, né? Ele tem uma capacidade muito grande de metabolização. Você não consegue, só para você ter uma ideia, se você tira muito sal da pessoa, você começa a desidratar não só o seu intestino, você começa a desidratar também o seu cérebro. E esse é um problema muito grande. Por quê? Porque quando você tira o sal do cérebro, você causa depressão fortíssima na pessoa. Porque o sódio, os receptores de sódio molecular dentro da célula, quando você acopla o nátrium muriático nele, o sódio, o cloreto de sódio nele, principalmente o sódio, ele ativa a liberação de neurotransmissores simpáticos. O que são neurotransmissores simpáticos? São neurotransmissores que deixam você mais online, mais ativa, mais alerta. Então, quando você não regula, né, quando você não tem esse sódio, e é um problema sério para quem está fazendo dieta, porque às vezes a pessoa que está fazendo dieta, ela corta totalmente sal, né, você cai. E a gente vê isso também nas pessoas que têm muita hipertensão, sabe, Patrícia? Essas pessoas que têm hipertensão, o problema do sódio delas é porque elas não conseguem absorver o sódio de uma forma adequada. Você vê que tem pessoas que comem pouco sódio e tem a hipertensão muito alta, né? Ela já está meio que saturada de sódio. Ou é porque ela usou muito sódio, ela tem que parar de tomar um pouquinho de sódio mesmo, ela tem que regular, não é parar, hein? Perdão, ela é regular o sódio, né, dentro do corpo, ou ela tem que fazer uma coisa que é você pegar o sódio e trabalhar de forma mais como é que eu posso falar? Mais dessalinizante. O que é isso? Imagina que você tem o seu corpo e você está com pressão alta. Você está cheio de placa de sódio no corpo. Você está cheio de placa de sódio no corpo é porque você não usou o sódio de forma correta. Ele teve que aderir e fazer alguma coisa lá, fazer um montinho de sódio no seu corpo. Então, se você usa isso de forma correta, e quem ajuda muita gente a fazer isso, Patrícia, é o nabo. Suco de nabo. O suco de nabo. É mesmo? O suco de nabo em iridologia. Na iridologia, a gente tem um anel, né? A gente chama de anel de sódio. O anel de sódio, se você pega a sua lupa, coloca a lupa aqui, ele é uma mancha branca que volta no final da íris. Ele cria uma mancha branca. Aqui ele chama anel de sódio. Alguns chamam de anel de estresse. Na iridologia tem os anéis de estresse também, né? Mas na psicossomática, o anel de estresse? Não, alguns autores da iridologia. Anéis de estresse, né? É o sódio de colesterol que eles falam. Isso. Né?
trabalhar com nabo. Trabalha com nabo, porque o nabo ele tem a propriedade de, agora, de incorporar o sódio sem deixar ele acumular. Pronto, você fica mais disposta e fica mais jovial e fica mais ativa com o sódio, É né? mesmo? O sal, Eita, assim, gente, pode dar coraçãozinho aí, que é a super dica. é Ô, super Júlio, direto. deixa eu só te perguntar, você tem mais 15 minutos, a gente começar outra live só pra gente finalizar depois? Vamos lá. Tá, então, então pode correr, tem 5 minutinhos, porque eu não vou terminar a live sem me despedir adequadamente e a gente Ah, acabar tá. esse. Então é isso. Então, assim, o sódio, qual a outra característica do sódio no corpo, né? Você sabe que natrium muriático pode dar para a gente passa em homeopatia para quem está com depressão, né? A pessoa que está muito caída, às vezes, Muitas vezes, muitas vezes. né? Aí você pode a sódio e ela começa a reativar, né? Agora, o que tem no mercado também são sódios, assim, o nível de qualidade do sódio que a gente toma é muito ruim, porque o nosso sódio que a gente tem aqui é um sódio iodado, né? Esse sódio iodado, ele tem uma quantidade muito grande de iodo inorgânico, que causa problema de tireoide, o iodo inorgânico. Esse é o problema do sódio nosso brasileiro, e por isso que o Brasil tem várias pessoas com hipotireoidismo. Por quê? Porque o iodo inorgânico, ele inativa a tireoide, ele dificulta a atividade da tireoide, não ajuda a tireoide, né? Diminuir a quantidade de iodo pela metade agora, tem mais ou menos 1,5 a 2, e ainda assim a quantidade de iodo é gigantesca, né? É muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O sal do Himalaia, né? A gente tem que tomar cuidado com o sal do Himalaia também. O sal rosa, né? Esse sal Sim. rosa, ele tem a quantidade muito grande de Então, tem mineral. tanta propaganda em cima dele, né? Ele é um sal que tem muito mineral tóxico para o corpo, né? Nosso corpo, Patrícia, só usa 20 minerais. Se o sal tem 21, um é tóxico, né? Assim, os artigos têm mostrado que a quantidade de mineral dentro do sal do Himalaia tem mais de 30. Então, são mais de 10 tóxicos. Tô passada a ferro agora. Tem que parar de tomar sal do Himalaia. Não, é porque tem um sais, você vai comprar e o povo, não, tem 80 minerais, tem 40 minerais, tem não Você sei só o usa quê. 20. Que legal. Biologicamente é 20. Se tem 21, um já é tóxico. Beleza? Um já é tóxico. O ideal é você pegar o sal do mar, lá, que antes de ser iodado, e pegar o sal marinho. Porque o sal marinho, ele é o sal. Por quê? Porque, primeiro, que ele vem do mar. Né? Então, ele tem alguns minerais dentro dele também que ainda estão cristalizados dentro do sódio. E está sem o iodo. Agora, a gente não consegue isso aqui. A gente vai ter que ir lá para a ilhazinha do pescador, pedir para o cara botar uma salmoura lá para a gente, para tentar tirar o sal do mar para a gente, né? Mas, assim, seria esse o melhor sal. Ou comprar sal de fora também, né? O pessoal tem muita gente fazendo isso, comprando sal dos Estados Unidos, né? Porque o sal dos Estados Unidos não é iodado. É o sal marinho sem iodo, né? Meu Deus, é uma coisa tão simples, né? Seria, não, ok, pegue o sal e venda o sal, não coloque nada, só o sal propriamente dito. Exatamente. Quem tiver problema de tireoide, trate, né? Porque por deficiência de iodo. É assim, mas é assim. É assim. E no intestino, como é que é essa questão do sal? Tem gente que tem intestino preso por hidratação ou desidratação. Nós temos 2 minutos nessa live, Sim, mas eu vou salvar ela. depende da pessoa. Existem pessoas que têm um processo de absorção de sódio muito grande. Então, o intestino ela pode fazer isso. Ó. Não, o lumen intestinal ele tinha que ser mais ou menos desse tamanho aqui. Se você hiperidrata o intestino, você faz isso. Tá ok? Agora, se você também desidrata o intestino, o intestino começa a puxar água do alimento para tentar se reidratar mais, ok? E aí, o que Vai acontece com o ressecar alimento? muitas fezes. Aí você resseca as fezes. Exatamente. Então, como é que você faz o teste do sódio para as pessoas? É fácil. Você primeiro Não, você vai falar na próxima live. Nós vamos abrir outra, todo mundo entra de novo, que ele vai falar como é que faz isso, porque tem 1 minuto para cair a live. Tá bom, Aí então. você vai cortar o raciocínio. Não, de jeito nenhum. Galera, põe o dedinho na setinha, chama o povo, vou salvar a live. Agora, a primeira parte, a gente entra, pelo menos uns 15 minutinhos para o Júlio explicar isso para a gente finalizar a live de um jeito decente. Então, já já, time da Quavi entra, todo mundo, Andressa, todo mundo, porque o assunto é interessante e vai cair. Beijo, até daqui a 1 minutinho. Vou encerrar, salvar e abro outro. Só 1 minuto. Até já. Beijão. Tchau, tchau. Aqui estamos nós, voltamos.
Vamos continuar essa live que está muito, muito boa. Não vamos perder esse raciocínio maravilhoso do Júlio. Vamos voltando. Isso. Júlio, pede aí para entrar que eu já vou te aceitar. Vamos voltando, todo mundo, que o Júlio tem uma coisa muito legal para falar com a gente, e isso é muito importante, que é essa questão do sal na nossa alimentação. Deixa eu ver aqui. Eu vou pescar agora. Com todo respeito à sua esposa, só estou pescando para entrar na live, Júlio. Fica calmo. As perguntas o pessoal falou, da flor de sal e tal, essas coisas eu vou perguntar. Aí, qualquer coisa, vocês podem fazer a pergunta de novo, gente. Eu estou anotando aqui. Vamos ver se o Júlio consegue entrar. Vai dar certo. Ah, pronto! Não, não podia passar esse assunto. Olha no botão! Já voltou, o pessoal já está subindo ali, já estão 17, 18. Pessoal, quem fez pergunta pode deixar lá, porque tinha gente que perguntou com relação à flor de sal, se o sal lá do Mossoró é bom. Já já você responde. Explica esse negócio do intestino, que tem muita gente com o intestino preso, Júlio. Você pega muita gente fala o seguinte, enquanto o pessoal está entrando, só vou dar uma introdução para quem entrou depois. Essa questão do intestino, todo mundo que tem intestino preso fala assim, é fibra e água. Fibra e água resolve. E quando a gente vai olhar essa questão do sódio dentro do organismo, a gente vai entender um outro universo. E isso é muito importante para a gente, sabe? Então, você falou, olha, dependendo, se o intestino tiver com uma retenção de líquido, o intestino é gordinho, ele é um tubo, então ele vai fechar, vai dificultar a passagem das fezes. Isso. Se é um intestino que já está desidratado, ele vai ficar sequinho, mas tudo que passar ali, ele vai absorver. E exatamente, aí vai ressecar as fezes também, né? O interessante é a gente perceber que, assim, essa questão do sódio, né, na hidratação intestinal, ela tem que ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque se você bota muito sódio, imagina, o intestino, ele tá já hidratado, bem cheiozinho, e se encharca mais de sal. Uhum. Né? E aí você tem o quê? Uma retenção de sódio. O que eu vejo no consultório, muitas vezes, pessoas que falam, reportam assim para mim, nossa, engraçado, eu faço drenagem linfática e aí eu começo a fazer cocô. Ou me dão uma dica. É uma dica, eu falo, já entendi, ó. É uma dica de que a pessoa, ela tá com o intestino hiperidratado e aí ela faz uma drenagem linfática, o intestino volta ao tamanho normal, ela consegue fazer ao calibre normal dele. Exatamente, do lume intestinal, e ela consegue fazer cocô. Então quer dizer que não é porque a mocinha empurrou o cocô junto lá na drenagem linfática, às vezes não, porque tem mulher que faz drenagem linfática e não faz e às vezes não faz cocô, não mexe com cocô. Não é só porque a menina mexe, não. A drenagem também desidrata. A drenagem linfática desidrata as fezes, né? Então, assim, tem gente que chega lá para mim e fala assim, engraçado, eu tô na TPM, eu tô uma semana antes para menstruar, paro de fazer cocô. É a mesma coisa. Por quê? A progesterona, que é um hormônio que a mulher tem no final do ciclo menstrual dela, faz a mulher reter líquido. E toda vez que ela retém líquido, o intestino faz o quê? Hiperidrata. Prisão de ventre. Então, mulheres que têm tendência a ter retenção de líquido intestinal, ela vai ter problema sempre no pré-menstrual. Sempre o pré-menstrual dela vai ser muito ruim. Né? E aí, ou o contrário, ou ela vai beber álcool e ela vai fazer cocô. Tem gente que bebe álcool e faz cocô. Eu bebo álcool e faço cocô. Por quê? O álcool desidrata o intestino. Então, quando desidrata o intestino, ela vai fazer cocô. É uma dica de quê? Ela já está falando para mim o quê? Sou uma mulher hiperidratada, meu intestino é hiperidratado. Então, essa pessoa ela tem que tomar um pouco mais de cuidado com o sódio. Por quê? Porque senão ela vai ficar mais hiperidratada. O meu conselho para ela é usar um sal diferente do sódio, que é o sal de potássio. Que o potássio vai regular agora. Existe uma bomba de sódio e potássio na célula.
Então, Sim. essa bomba tem que estar reguladinha. Então, se tem muito sódio, está hiperidratado, eu preciso de muito potássio. Exemplo de coisa que tem muito potássio, Júlio. Água de coco. Água de coco. Nossa, estou tomando água de coco, melhorou meu intestino. O que é isso? Regulou agora essa hiperidratação. Entendi. Entendeu? Porque o potássio regula a hiperidratação do sódio. E tem aquelas pessoas que têm o intestino mais seco, agora tem o intestino mais ressecado, porque agora as fezes ficam duras, porque ficam chupando, o intestino fica chupando, né, a água da comida. Ela está desidratada. Geralmente, essas pessoas, elas gostam de comer sal. Toda pessoa que gosta... Eu tenho uma menina que tem um paciente agora no consultório, ela é autista. E a gente está tendo resultados assim. Eu já trabalho com autismo mais ou menos há uns 10 anos, né? E os resultados são maravilhosos com autismo na alimentação. E homeopatia, né? Funcionam bem para o nível de consciência. E a mãe tem me reportado assim: nossa, ela só quer comer sal. Ela pega sal, bota na boca, ela pega sal, bota na boca, ela pega sal, bota na boca, ela pega sal. Que é uma necessidade de quem é natro, né? Já é nátrio. Que já é nátrio, né? Exatamente. Botar sal na boca é coisa de nátrio, né? Adivinha qual foi a homeopatia? Não falei nada. Que bom. Nada imuniático, né? Começou a petiscar sal demais, a gente já fica assim, um pouco mais sobre isso. Porque geralmente a pessoa que quer muito sal, ela está desidratada. E aí tem toda a característica de nátrio, que é a parte da depressão também, né? Às vezes, A afetividade bastante desequilibrada, é uma pessoa muito, né, carente, magoada, se deixa ela de lado, todo aquele perfil nátrio que a gente conhece. Todo perfil de nátrio, né? E aí, geralmente, pessoas que colocam muito sal na boca, elas tendem a tentar reidratar o corpo de alguma forma. Então, o corpo já está desidratado. E aí, a gente tem que ver o porquê está desidratado. Né? Porque ela pode ter pouco receptor de sódio intestinal, existe isso é uma característica genética, as pessoas têm pouca quantidade de sódio intestinal, então elas realmente não absorvem tanto sódio, aí o sódio homeopático funciona bem, nátrio hemográfico, né? nas Ds, nas decimais, né? Funcionam muito bem para reidratar o corpo. Aí você já vai responder para a gente a pergunta da Andressa, que ela perguntou aqui se os Sage Schussler ajudariam nisso. Sim. Trabalhar com Schussler é fundamental nisso aí, né? Porque é um sal que vai harmonizar. Agora, eu vejo um grande erro do pessoal na prescrição da quantidade de Schussler, né? Porque, às vezes, a pessoa ela erra no tempo do tratamento. Então, sim, quer tomar Sage Schussler não sei quanto tempo e tal, e as coisas não são assim. Vou passar cálice fosfórico com 6 meses de cálice fosfórico, sabendo que o fosfato de potássio, que é o cálice fosfórico, ele depleta calcária carbônica, porque ele depleta cálcio, fósforo depleta cálcio. Então, se tomar muito fósforo, você vai depletar cálcio. Se você vai tomar muito zinco metálico, né, que não é Schussler, mas é zinco, vai depletar cupro metálico. Um depleta o outro. Existe uma roda de equilíbrio harmônico entre os minerais também. Se eu passo muito calcária carbônica, eu vou depletar magnésio. Magnésio muriático, por exemplo. Magnésio. Se eu tomo agora magnésio muriático, que está na moda, cloreto de magnésio, está na moda, né? Está na moda cloreto de magnésio. Nossa, o povo toma demais. Você vai depletar cálcio. Você pode gerar uma osteoporose na pessoa. Mas me falaram que o cálcio, mas o magnésio ajuda a absorver cálcio. É verdade. Mas não por um ano. Por isso que a gente tem um protocolo bem correto, por exemplo, das homeopatias do Sage Schussler, né? E tomando de forma paulatina, uns 20 dias cada um, fazendo a alternância entre eles, justamente para obter esse equilíbrio no organismo. Exatamente, porque se tomar os minerais o tempo inteiro de uma forma errônea, você vai acabar tendo problema, né? E até porque é o seguinte, o sódio, voltando um pouco para o sódio ele tem uma relação muito grande com o cálcio. O sódio e o cálcio são minerais amiguinhos, né? E aí, olha só que interessante. Você tem o intestino agora já inchadinho, bem mais inchado, mesmo que está retendo líquido, por causa do sódio, beleza? E aí você tem agora uma quantidade de absorção de cálcio maior também, porque o sódio vai ajudar o cálcio a ser absorvido. Pronto. Agora você tem uma contração do intestino. Olha só que bagunça.
né? Agora você tem o sódio fazendo assim, diminuindo o volume intestinal, e o cálcio travando o intestino, fazendo ele ficar duro. As alças, porque o intestino, o intestino grosso é um monte de bolinha de músculo, assim, uma bolinha de músculo colada São bolinhas, como se tivesse uma bolinha do lado da outra. São bolinhas de músculo. Ele parece um tamarindo, sabe? E cada bolinha daquela ali é um músculo, né? Então, o músculo trava, ele se aperta mais ainda, diminui mais ainda, ele se trava, pronto, trava o intestino. E aí, às vezes, a pessoa toma até um laxante e não funciona, de tão travado que está o intestino. Né? O laxante vai funcionar bem para quem? Para que tipo de constipação? Para aquela menina que está com o intestino desidratado. No primeiro momento, vou tomar chá de sene, né? Que o chá de sene ele ajuda o seu intestino a tirar a água de dentro da célula. Olha só, tirar a água de dentro da célula. E você faz uma desidratação de fato. Exato. Funciona bem para aquela pessoa que está com o intestino muito inchadão. Funciona bem o que é o chá de sene? Para aquela menina para aquela mulher que no final da menstruação ela tem um processo de liberação de progesterona que travou o intestino. No final do ciclo, ela toma um chá de sene durante uma semana só para desidratar o intestino e ela fazer cocô. Beleza? Mas aquela menina que já está desidratada, aí o chá de sene não vai funcionar. Ela vai funcionar por uma semana o chá de sene para essa pessoa. Ela vai tomar um chá de sene, vai acabar de desidratar, aí a água volta para as fezes, aí solta. Na segunda semana já não tem água nenhuma. Não funciona mais o chá de sene. Tomei a primeira semana, na segunda semana travou. O que é? O intestino já não tem água. O que ela precisa? De suco de nabo. Porque ele harmoniza, ele tem eu falo que o suco do nabo, né? Ele tem o sódio em pH em quantidades harmônicas para o seu corpo. Como se fosse um soro fisiológico. Esse suco de nabo eu não vou esquecer e eu vou usar só para saber como é que eu me sinto. Porque esse, de verdade, eu não sabia. A questão da água de coco, todas essas outras coisas, procurar um sal de boa qualidade, isso, massa, assim, sei lá, também de tanto ouvir, aprendo muito, muito, muito. Todas as aulas que eu dou, eu aprendo pra caramba. Mas o suco de nabo, esse eu não sabia. Vou ser muito sincera. E aí isso funciona bastante para esse tipo de pessoas que têm desidratação, né, intestinal. Né? E às vezes não funciona bactéria para essas pessoas também. Porque não tem água, como é que vai fazer? Vai tirar da onde, né? Bactéria precisa de água, né? Para viver. A Evelyn Louise me perguntou aqui pra gente com relação aos sais da água de coco. A água de coco ela é rica em potássio, ok? Né? Então, você tem um pouco de sódio na água, você tem carboidrato nessa água e você tem muito potássio. Você tem 300 miligramas de potássio para 200 ml de água de coco. É bastante coisa, é quase uma cápsula de potássio. Quase uma cápsula de potássio. Essas cápsulas de farmácia de manipulação, é quase uma cápsula daquela média cheia de potássio. Em 200 ml, não é nem um coco, porque tem coco que dá muito mais. Dá mais, dá 600 ml, né? O grande mal da água de coco é a quantidade de carboidrato simples que ele tem. Né? A água de coco tem muita frutose. Ela não tem... Porque, assim, quando a gente fala de açúcar, quando o nutricionista fala de açúcar, eu não falo só de sacarose, que é açúcar de mesa. Tem a sacarose, que é um açúcar, tem a lactose, que tem no leite, que é um açúcar, e tem a frutose, que tem nas frutas, né? Tem diferença entre as três? Não. São todas uma hexose, ou seja, então, são açúcar. Tudo açúcar, tá? No mesmo nível. São os nomes que são diferentes. Então, assim, a água de coco ela tem bastante frutose. Então, para quem tem problema de diabetes, quem tem problema de reação, né, de estar com obesidade, quem está com resistência à insulina, tomar esse tipo de água de coco pode ser prejudicial. Então, assim, eu aconselho a tomar dentro de horários fixos e evitar o máximo possível tomar no final da tarde. Tomar no começo da tarde. Né? Porque ela vai ajudar a drenar e fazer xixi também, porque é rico em potássio. O potássio também vai ajudar a equilibrar um pouco o sódio aí. Tudo é equilíbrio, né, Júlio? Tudo é equilíbrio, não tem como. Tomar água de coco. Porque assim, se você tem um excesso de frutose também, você vai fazer uma sobrecarga no fígado. Se a pessoa já tem uma predisposição, seja um suquinho de laranja, seja uma água de coco, o que for, a frutose vai dar um soco lá no seu fígado e pode
precipitar, se esse uso for contínuo, vai acabar precipitando uma esteatose. E aí Exatamente. acaba fazendo uma resistência insulínica ali mais tarde, pela sobrecarga que está fazendo no organismo. Então, tudo é Exatamente. equilíbrio. É. Aumenta o ácido. Quem tem problema de ácido úrico também é problema, tomar frutose, tem que tomar cuidado com frutose, porque a frutose ela vai aumentar ácido úrico. Então, fruta aumenta ácido úrico. Então, às vezes você vai no médico, ele fala, corta a carne vermelha, mas não é carne vermelha, que a pessoa come muita fruta. Então, a frutose ela aumenta muito a quantidade de ácido úrico também. Então, tem que tomar muito cuidado com essa quantidade de frutose que a pessoa está comendo todo dia, né? Uhum. E Aí acaba que a pessoa ela vai para a frutose porque, por exemplo, não, eu estou comendo saudável, eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo isso e aquilo, mas ela está correndo para outro tipo de açúcar. Exatamente. É o que mais acontece. Não, eu sou saudável. Eu como 2 bananas, uma mamão, 2 mangas e uma água de coco pela manhã. Meu Deus. Tá bom, agora eu vou falar até mal de mim. Tá aí a Andressa está dizendo para a gente também que tem a questão de dar uma sobrecarga no rim de todo jeito, né? Sim, assim, o excesso de água ou a deficiência de água vai sempre, o rim vai ser afetado de forma dramática. O equilíbrio hídrico do corpo depende do sódio e potássio. Então, assim, a ideia é a pessoa começar a reconhecer em que fase do dia, e assim, essa retenção hídrica é normal na gente, tá? Eu falo que as pessoas, elas acordam 1 quilo mais leve sempre, né? Do que elas passam o dia. Por Porque isso que eu só me peço pela manhã. Mas é o melhor horário, é o horário mais verdadeiro, né? Então, assim, se o seu peso de manhã e no final do dia está começando a variar mais que 1 quilo, opa, tem alguma coisa errada. Tá? Então, assim, eu falo que acordou de manhã, se pesa ali, deu 700, 800 gramas, e no final do dia 800 gramas, não tem jeito, porque a gente vai reter um pouquinho de toxina, a gente vive morrendo, né? Todo dia a gente vive um dia, mas morre um dia. Então, assim, a toxina que a gente produz, psíquica também, ela é produzida durante o dia, ela acaba acumulando no corpo. Então, você dorme, sonha, faz a liberação psicossomática, no outro dia você acorda mais fininha, e aí vai somatizando de novo, né? Esse é o processo diário nosso, né? E aí, observar, se você começar a variar muito esse peso, toma cuidado, é bom fazer uns exames de sangue para ver como é que está a função renal, porque pode já estar afetando o rim, algum desequilíbrio hidrolítico seu aí. Né? Isso é importante mesmo. Assim, por excesso de tomar suplemento, às vezes, suplemento errado. Às vezes está tomando um cloreto de magnésio há muito tempo, né? E aí o magnésio ele tem influência também em outros minerais, sabe? Não só diretamente na coisa boa. Porque assim, o que eu vejo as pessoas conversando na internet sobre os minerais é que só aparece coisa boa. Não aparece nenhum efeito colateral quando você toma cloreto de magnésio. Você pode pesquisar aí nas próximas 10 páginas da internet que o cloreto de magnésio tá tudo zerado. Mas existe efeito. Por quê? O magnésio vai depletar fósforo de forma secundária, vai depletar cálcio de forma secundária. Então tem que tomar cuidado não com o cloreto, mas o tempo que a gente toma o cloreto. É o conceito homeopático. Toma 20 dias, troca. Né? Porque você vai ficar tomando cloreto de magnésio o resto da vida, você vai ficar tomando vinagre o resto da vida, vai ficar tomando um bocado de suplemento o resto da vida? Não. Tem que rodar e ver e fazer o que você está fazendo. Nossa, eu me senti hiper bem com o vinagre. Beleza, anota lá, guarda, o vinagre faz bem para mim. Até vai facilitar a minha vida. Se uma pessoa chega lá no consultório, por exemplo, nossa, Júlio, olha, o vinagre faz bem para mim, falar, sério? Ela já vai me falando. Mas eu acho que é uma questão de observação do corpo, sabe, Júlio? Se tem uma coisa que eu acho muito interessante que acontece conosco, é a questão da observação. Você vai comer, você tem que entender. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas eu acho que você tem que entender o que o seu corpo pede. Sim. Então, assim, na minha família, por exemplo, tem um histórico horroroso com relação a diabetes, com relação a colesterol, mas assim, de forma violenta, e problemas circulatórios de forma geral, dos dois lados da família. E é muito interessante que é uma coisa que eu passei a observar depois. Por exemplo, meu corpo não tolera gordura. Se eu como gordura, me dá diarreia. Se a tal da frutose, eu não sou chegada nas frutas. Eu como uma ou outra, mas eu não me lembro de comer fruta. Agora, eu como muita folhagem, muita verdura, sabe? Muita fibra, mas outra origem de fibra, não das frutas. Pois é, assim, existe um teste hoje chamado iGenes,
Existem outros no mercado já, né? Mas eu fiz na época que eu fiz, faz uns 3 anos atrás, eu fiz o iGenes. Assim como quando lançou, eu fiz o curso, é um curso que a gente tem que fazer, depois a gente tem que fazer o exame também. Tem que fazer não, eu fiz porque, pô, tá fazendo curso, né? E o cara falando lá, eu queria saber, né? E saiu que minha genética é toda voltada para carne e para gordura. Eu não posso consumir carboidrato. Então, eu descobri uma coisa, eu descobri que eu não posso comer fruta. Então, eu não como fruta. Fruta me faz muito mal, né? Uma fruta ou outra eu como, mas se minha carga de frutose é muito baixinha. Se eu passo de 1 ou 2 frutas por dia, eu começo a ficar muito enjoado, muito enjoado. Exatamente aquilo que você falou, a Pois frutose é. vai atacar meu fígado. Então, assim, é individualidade metabólica, continua sendo individualidade Pois é, mas metabólica. a gente, com a observação do corpo, a gente não começa a perceber, porque, por exemplo, Consegue? se eu como maçã, tem gente que fala, ah, como maçã, eu como maçã, me dá enjoo. Aí, já tá Ah, você certo. desgosta da maçã? Não, eu gosto da maçã. Se eu for comer uva, por exemplo, eu vou comer umas 5 uvas. Deu. Exatamente. Já começa a enjoar. Eu passo mal mesmo. Se eu comer mais 2 bananas na sequência, eu sinto enjoo, ataca meu fígado. Então, assim, e aí, mas é saudável? Para alguém para mim não. Vai de novo no começo da nossa conversa, dessa individualidade. É, da Então, eu acho assim, o individualidade. nosso corpo rejeita aquilo que não faz bem pra gente. E é uma Exatamente. questão de observar e não insistir, falar, todo mundo tem que comer isso, todo mundo tem que comer aquilo. Não, nem Não todo existe mundo. isso. Não existe isso. Não existe. O saudável para um não é saudável para o outro, né? Eu vou dar meu exemplo de novo. Eu tenho alergia à alface, né? A Alface? fitossíntese, eu não posso comer alface. Então, assim, eu passo muito mal, muito mal. A alface, ela me dá síndrome do intestino irritável. Para você ver o nível do É negócio. mesmo? É. Ó, eu Né? Porque descobri eu isso. acho uma alface uma coisa tão... É, eu descobri isso Como assim, assim? Eu assim que tenho eu me tanto e eu formei, tenho. eu me formei muito novo, né? Eu me formei com 20 anos. Então, assim, eu saí da faculdade e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer dieta. Saladão, saladão, cara, era saladão e diarreia. Saladão e diarreia. Aí eu parava de fazer dieta e falei: não, não é possível, cara, esse negócio é saudável. Né? Acabei de sair da faculdade, 20 anos, tinha ouvido falar só, imagina, só que era bom, 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 né? E aí, depois que eu descobri que toda vez que eu comia alface me dava diarreia, eu comecei a perceber um pouco mais, é aquilo que você acabou de falar. Na percepção, a pessoa vai sacando quem ela é, né? E aí, pronto, fibra insolúvel para mim é muito ruim. Então, se eu consigo comer fibra solúvel, fibra maciazinha. O meu intestino, eu falo que é um intestino de nenenzinho. A pele do meu intestino é muito fininha. Então, ela não consegue ser arranhada pela fibra, que é insolúvel da alface. Ela precisa de fibra macia. E aí, descobrindo isso, eu só como fibra solúvel. Eu aumento o meu consumo de fibra solúvel, mas eu não posso comer fibra insolúvel. Se eu comer mais de 2 folhas de alface, eu vou passar mal, cara. Olha Vai só que inflamar o interessante. intestino. Eu acho isso fantástico, porque isso nos liberta de um bocado de crenças. Todo mundo fala, não, tem que comer muita alface, tem que comer rúcula, tem que comer não sei o quê, e aí tem que comer muita fruta. Se eu chupar uma laranja, eu gosto. Não é que eu não gosto, o sabor me é Eu agradável, o também, suco de adoro. laranja me é agradável. Mas mais que meio copo de suco de laranja, por exemplo, para mim, é virar rainha. Eu vou passar Eu, noite não tomando, gente. Patrícia, eu adoro fruta. Adoro, adoro. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou viver sem esse negócio agora? Aí eu chupo uma manga e já. Não, não dá. Não dá. Mas aí, aí a gente fala, poxa, estou ficando velho, mas não é. É você observar o que seu organismo aceita e o que ele não aceita. Existe exame, hoje a gente faz um exame para isso também, né? Já deve ter ouvido falar, o exame de biorressonância, né? Já. A gente segura um negocinho lá, e aí eu faço esse exame já tem o quê? Mais de 10 anos, né? E agora que tá virando moda e tal, a galera tá usando. Eu tô gostando porque, cara, já chega também todo mundo mapeado para mim lá no transporte, né? Já facilita a sua vida. Pô, eu já entendo tudo, falo, pronto. Hoje em Não, dia eu mas venho fazendo o teste de biorressonância só no pêndulo. Eu pego a energia da pessoa e vou testar no alimento. pelo menos também dá. Depois a gente vai fazendo outras terapias, a gente vai vendo que o equipamento não precisa mais do equipamento. A gente precisa trabalhar de outro jeito, né? Na verdade é isso. O equipamento, ele foi numa época que a gente tinha outros tipos de cabelo. Sim, a gente vai aprendendo todo dia. Exatamente. Júlio, bom, cadê se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal? O pessoal tinha perguntado a questão da flor de sal. Sobre o Tem sobre o quê? alguma diferença?
Sobre? Eu não entendi. Flor de sal. Lembra, sódio é sódio, gente. Não interessa de onde vem. Porque as pessoas, elas têm uma característica de saber o seguinte. Da onde vem o sódio? Né? Se é de Mossoró, se é da Itália, se é do Himalaia. Da onde vem o... Gente, sódio é sódio, beleza? Ele só pode estar junto de alguma outra coisa que pode estar fazendo mal para você ou não. Por exemplo, se eu botar bário junto com sódio, aí é um sódio ruim. Mas se eu botar potássio junto com sódio, aí é um sódio bom. Se eu coloco iodo orgânico junto com sódio, o sódio é bom. Se eu coloco iodo inorgânico junto com sódio, o sódio é ruim. Então, sódio é sódio. Né? O melhor sódio que tem hoje no mercado, qual é? Né? Que a gente consegue comprar. O melhor sódio seria aquele que a gente viesse a comprar na salina lá, antes de ser iodado. Na salina, antes de colocar o iodo. É o que o pessoal estava falando aqui na live anterior, que eu lembro, apesar de não ter salvado o que fala, que é o sal de Mossoró. Ah, você vai lá na salina antes de iodar e fala, não, eu quero a pedra bruta, ele só dá uma quebrada. Pronto, e te vende. Esse é o sal. Esse é o sal. Se for pegar algum sal, pega isso. Vamos todos, acabando a pandemia, passear em Mossoró. Mercado Livre. Trazer sal na mala. Você já passa no mercado livre. O ano inteiro. Você vai uma vez no ano, passear e tal, com a desculpa de comprar sal, e continua tudo certo. Porque é o sal que faz menos mal, né? Mas existem pessoas, esse sal iodado que a gente toma aqui, por exemplo, existem pessoas que não absorvem o iodo, inorgânico, aí não tem problema. Parte das pessoas que tomam sal iodado inorgânico absorvem o iodo, que são, para a homeopatia, os iódios. E vou dizer, a pessoa que está com muito iodo, que desequilibra a tireoide, a pessoa fica numa prostração, que faz dor. O iodo vai fazer mal para quem? Para quem é calcária carbônica? Não, para quem é iódio. Ou que tem traços de iódio. Exatamente. No mínimo momento do iódio. Exatamente. Né? Então, ou porque dá aquela desequilibrada violenta na tireoide e ela começa a vibrar no iódio. Exatamente. Pronto, aí vai fazer mal, né? Aí eu recomendaria ela comer lá o salzinho de Mossoró dela. Porque toda vez que ela colocar o nosso sal aqui na boca, ela vai estar trabalhando com iodo inorgânico, que é um problema sério. Né? Porque para quem iódio já está trabalhando com iodo inorgânico, ela está se auto-intoxicando só porque ela come. Né? Aí tem que realmente fazer um tratamento homeopático para começar a drenar esse iodo inorgânico e estabilizar a tireoide dela. E aí não existe outra terapia que eu conheça, olha que eu já fucei, que além da homeopatia, para drenar. Eu ia te perguntar isso, ainda bem que você já falou. Não tem, eu não conheço. Eu não conheço terapia nenhuma, olha, já fucei. Não existe terapia, nenhuma terapia. Aí você pode ir para a ortomolecular. Eu já fiz vários cursos de ortomolecular, não funciona. Olha, já foi oligoterapia de Menetrier. Não vai funcionar. É só a homeopatia que funciona. Não existe outra terapia, a não ser a homeopatia para você melhorar as funções e equilibrar a função do iodo, fazer essa drenagem desse iodo tóxico do corpo, além da homeopatia. Eu não conheço, Patrícia. Não tem. Que coisa boa. Eu falo que coisa boa porque, assim, nós temos tantos terapeutas bons no mercado, temos tanta gente boa que faz uma avaliação legal, que pega tanto a parte psicológica quanto a parte física, faz uma boa avaliação e ajuda você a entrar em equilíbrio, que é assim, fantástico. Júlio, finalizando aqui, tem mais 2 perguntas. A Dilma perguntou pra gente se o sal grosso também tem iodo. Todo o sal vendido no Brasil tem iodo no mercado. Inclusive o grosso. Até o sal do Himalaia. Para ele entrar, ele teve que iodar. E quais são os possíveis motivos para cansaço e sonolência em excesso, sem motivos aparentes? Eita, Débora, isso aí dá pano para manga e retalho para capanga. Porque nós temos desde um cortisol alto ou muito baixo, desde uma sensação, sabe, um cansaço extremo, trabalho exagerado, uma síndrome de esgotamento, vai depender muito, muito, muito. Então, anemia. Né? Então, assim, a gente precisa ter uma conversa muito bacana, uma avaliação muito individualizada,
para que a gente consiga fazer isso, né, Ju? Esse sintoma é o que eu chamo de sintoma geral, né? A pessoa chega no consultório falando assim para mim: tô com dor de cabeça, tô dormindo mal, o que é? Sei. Uma infinidade de coisas. Dor de cabeça pode ser tanta coisa, e dormir mal pode ser tanta coisa, e também ficar fadigada no final do dia pode ser tanta coisa, que você precisa agora sair do geral e começar a fazer um monte de pergunta específica para começar a focar, né? Isso. É porque dentro da homeopatia, a gente tem essa especificidade, sabe? É isso que a gente aprende, que a gente treina e que a gente faz todo dia. Que a pessoa, às vezes, fala, por que essa pessoa está me perguntando isso? Então, se você não está acostumado, né? E não sei se é seu caso, Débora, não estou de jeito nenhum diminuindo o seu sintoma, de forma nenhuma. Porque geral... Mas, assim, é uma coisa muito ampla. Então, a gente precisa, numa consulta homeopática, a gente sai, sabe, afunilando, fazendo perguntas, direcionando, para que a gente ache realmente o que causou isso. Porque tratar sintoma, a homeopatia não é para isso. Não é que a gente não possa dar um auxílio, dar um alívio em alguma dor. Mas não é o nosso foco. A gente quer resolver o problema tratando o que causa o problema. Exemplo é isso agora, né? Por exemplo, ela está relatando um cansaço. Vou dar um exemplo. Aí a gente chegou no final da consulta homeopática vendo o quê? Que é o iodo. Então a gente não vai trabalhar o cansaço, a gente vai trabalhar o iodo, né? É só para entender. Exatamente. Mas pode ser, por exemplo, uma dificuldade de ficar fechado. Pode ser um medo do que está acontecendo agora. Entendeu? Sim. Então, que na verdade é isso. Tem acontecido muito. Tem acontecido muito. A Francisca está perguntando se o sal cinza que entra no Brasil também é iodado. Todo sal vendido no Brasil, para a Anvisa liberar a venda dele aqui em mercado, em qualquer outro local, tem que ser iodado. Não pode entrar sal sem iodo. Tá? Sal grosso é iodado? Sal rosa é iodado? Qualquer sal que seja vendido. É porque é uma regulamentação, gente. Não tem jeito. Tem que ser iodado. Tá? Para vender, tem que ser iodado. Se não, é um sal que a comercialização dele ela é proibida no Brasil. Se o estabelecimento comercial vender esse sal, ele pode ser fechado, a pessoa pode ser processada. Então, ninguém vai querer se ferrar por causa de R$5, R$10. Então, o cara só coloca no estabelecimento dele o sal que é iodado, né? Sim, não vale a pena. Sim. Não vale a pena se queimar por sal. Né? Qual a nossa opção, Fran? Traficar sal lá de Mossoró. Não, isso vai dar Tô brincando. Pelo amor de Deus. Você vai ter que passear. Você vai ter que ir lá passear. Sinto me informar, você vai ter que entrar aí. O que tem que fazer, então? Comprem o sal que vocês, assim... o sal light é um sal que tem pelo menos 50% de potássio, tem menos sódio. Né? O sal light é um sal que vende no mercado. Eu conheço. Minha mãe gosta só desse. Ele é 50% cloreto de potássio, 50% cloreto de sódio. Pelo menos ele tem metade de sódio e tem metade de potássio. Beleza? Ele é iodado? Não vai ter jeito. A gente vai ter que comprar sal iodado aqui. E vamos fazer um trabalho de detoxificação terapêutico. Pronto. Resolve o problema. O problema nunca gente, a intoxicação. É o que eu falo para as pessoas que estão lá no consultório. O problema nunca é a intoxicação. É como você vai limpar. Se você suja 10, limpa 10, problema nenhum. Porque sujar é o padrão. O sujar é tão padrão que o nosso corpo tem um sistema de detox. Automático. Automático. 0800. 0800. 0800. Então, a gente só tem que fazer o quê? Deixar esse sistema lubrificado, porque aí o corpo consegue limpar todo o excesso do que vai entrando nele. Né? O problema é quando ele começa a ter enferrujado demais. E aí é onde entra todas essas formas de você testar se o iodo, se você está intoxicado, se o seu organismo absorveu esse iodo, ou se o seu próprio organismo conseguiu simplesmente jogar ele fora. Sim. Que algumas pessoas não vai passar o iodo, porque ela não absorve, não fica fixado no seu organismo. Exatamente. E não vai brigar com o iodo. Exatamente. Agora, um iodium, uma pessoa iodium, com pensamento iodium, ela vai absorver qualquer tipo de iodo, orgânico, inorgânico. Se for um iodo radioativo, ele vai, né? Ele vai absorver muito mais. Por isso que existem pessoas que passam mal com aquele teste de iodo quando vão fazer lá o iodo no sangue, né? Contraste. O contraste. Tem gente que passa muito mal. Por quê?
Aquele iodo lá, ele é um iodo radioativo. Aquilo ali ficou vibrando nela o tempo inteiro. Ela saiu de lá iódio. Mais iódio ainda, né? Então ela precisa E fazer aí, detox. por isso é tão importante você ter. Você não precisa estar em tratamento homeopático o tempo todo, não, gente. É importante você fazer um tratamento homeopático, limpar seu organismo, limpar a questão dos miasmas, que são as predisposições, deixar ficar equilibradinho e ok, vai seguir sua vida. Uma vez ou outra entrou algum desequilíbrio, faz uma visitinha no seu homeopata, vai lá. Eu tenho várias pessoas, Júlio, que já fizeram tratamento, estão de alta, foram embora, mas de vez em quando fala, Paty, está acontecendo aqui um negócio que eu não estou achando legal. Volta, a gente faz aqui mais 2, 3 meses e tal, equilibra de novo, vai embora. É assim. Exatamente, você que segue, exatamente, né? Assim, você tem um acompanhamento e você conheceu, o que eu gosto muito de fazer no consultório, Patrícia, é conhecer bem os pacientes, sabe? Então, com cada paciente, eu tá bastante tempo comigo já, então eu conheço cada um, estou acompanhando, e eu vejo que é engraçado, que às vezes eu passo alguma coisa, estabiliza em algum momento, e alguma coisa acontece fora daquilo que, logicamente, eu consegui ver daquele momento, e ela mudou no mês seguinte, que já desestabilizou totalmente, eu tenho que fazer outra coisa. Opa, tira, para com isso aqui, para com aquilo, para com aquilo. Porque É isso mesmo. já passou do ponto, ou senão já é outro ponto, a parada evoluiu, já para. Exatamente. Aí tem gente que fala assim pra gente, Júlio, mas como assim meu remédio homeopático mudou? Não é assim, eu sou essa personalidade, eu sou isso. Aí eu falo pra pessoa, olha, depende do que acontece. Se você equilibrou essa camada, se você equilibrou esse nível energético, você equilibrou com essa medicação, você vai ter outros problemas para tratar, ou coisas que estavam escondidas pelo outro desequilíbrio. E a partir daquele Exatamente. momento você mudou a vibração. Você mudou a vibração, a gente tem que mudar a medicação. Exatamente. E Eu é falo que o isso. corpo humano é igual aqueles pratos chineses, né? Aqueles do circo, que a menina fica com um prato aqui assim. Aí eu falo que Sim. são 14 pratos. São 14 pratos que você tem que ficar tentando equilibrar. Então, às vezes você equilibra um aqui, aí você presta atenção naquele outro, no segundo, aí quando você olha aquele primeiro, já está começando, aí você tem que mexer nele de novo. Então, o corpo humano é assim, são esses 14 pratos que eu falo que são os 14 meridianos de acupuntura, né? Então, isso tem que se equilibrar. Esses meridianos, eles têm que ficar equilibrados o tempo inteiro. Só que é um desequilíbrio constante, porque quem desequilibra? A própria pessoa. Exatamente. Eu sou louca com a acupuntura, eu acho o A gente máximo. deixou o prato equilibrado. A pessoa foi e puf, deu um tapa nele. E aí, como é que faz? Ontem estava equilibrado, ela deu um tapa hoje. Então, assim, essa busca, por isso que o contato com o terapeuta também é muito importante, né, Patrícia? Ter o Com WhatsApp certeza. do cara e ter o telefone do cara para colar ali com o cara e falar com o cara que precisa. Porque é isso que vai ajudar a Exatamente. equilibrar também, né? Porque o terapeuta, ele tem que fazer de forma preventiva. Lá no consultório eu trabalho assim, sabe? Eu trabalho com prevenção. Então, os pacientes que vão lá são pacientes que eu gosto de manter por um período de tempo para ir acompanhando ele. Hoje já tem pessoas lá no Uhum. consultório, Patrícia, que já estão comigo há anos, sendo É tratada igual. preventivamente, sabe? Eu E prefiro você sabe que é trabalhar uma assim. coisa interessante, Júlio? Essas lives, por exemplo, têm feito um efeito muito interessante. A pessoa, ela trata, e ela vai embora, ela está muito bem. Aí entra uma situação como essa, a pessoa, ela dá uma surtada, porque ela não está sabendo lidar com isso. Aí eu comecei, por exemplo, a fazer as lives, é, vieram pessoas novas, inclusive para atendimento online, mas o que veio mais foi pessoas que já trataram. Que quando elas falaram assim, é mesmo, quando eu fiz o tratamento homeopático, eu fiquei bem. E aí eles voltam correndo e falam, Paty, É, por favor, me ajuda aqui. A pessoa vai dando uma equilibrada de novo, vai entrando no eixo de novo. E daqui a pouco né? as coisas entram no eixo, ela aprende a lidar com a pandemia, aprende a lidar com a Pronto. adversidade e vai também, e tá tudo lindo. Pronto, exatamente assim. Essa constância que é o mais importante, né? Você se manter saudável, né? Eu falo, quando você entra na vibe da saúde, você esquece a doença, que é o legal. A minha meta com os pacientes é acho que eles entrem na vibe da saúde. E se esquecerem da doença, tá ótimo. Mas tem gente que eu pergunto no consultório, e aí, como é que tá? Melhorou? Eu digo, Júlio, tá bom, cara, eu não lembro. Nem lembro como é que tava ruim. Tá ótimo agora, tá perfeito, tá isso que eu quero. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá e vamos tocar. Tá ótimo. E tem gente que realmente se esquece da doença, ou seja, ele vive aquele presentinho que a gente falou lá na primeira live, e aí ele consegue receber esse presente, entender que é uma nova forma de levar a vida, aprende a lidar com isso, recebe essa oportunidade de mudança e vai ser feliz. Toca o barco. Me toca o barco. E é Mas assim uma que coisa, Patrícia, se ele quer, porque tem muito paciente que não quer. Tem é. muitos pacientes Tem que isso. não quer. Esse é o problema, né? É o cara que ele não quer se tratar, né?
Você É pede porque para esse fazer uma tratado coisa, vai precisar fazer mudanças. Você está disposto a fazer mudanças? quer mudar? Tem que mudar. Porque É essa um forma convite. é um convite. Exatamente. Eu estou predisposto a te ajudar, né? Te ajudar. Vamos junto nessa, pelo que eu já estudei, pelo que eu sei, para esse caminho aqui. Esse caminho é o melhor para você agora, eu acho. Né? Pode ser que indo no caminho ainda aconteça algumas pedras, mas não tem problema não. Vamos tentar tirar devagarzinho. E vamos tocando. E tem gente que não quer ainda, né? Mas aí tem que trabalhar, tem que ter paciência, tem que ter carinho, né, com a pessoa, né? Eu acho que essa é a diferença de terapeuta, né, Patrícia? Eu sei que você é uma pessoa muito assim, né? Uma pessoa que ama o que faz, se dedica pra caramba. Para mim, você é um excelente profissional. Você Gratidão. é homeopata. Fera, demais. Gratidão. Eu tenho muita admiração por você. E já que encerramos aqui as perguntas, já estamos de novo 40 minutos de live. Aí, Agora, ó. os 15 minutos viraram 40. Eu quero te agradecer imensamente. Você tem noção, tanto que eu estou feliz de a gente ter feito essa live. E assim, tendo assunto, me chama, bora bater mais um papo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, sabe, aprende juntos. E não se engane, o pessoal que faz as lives comigo, por exemplo, várias pessoas que fizeram umas lives ótimas, e aí eu tô dando aula, eu falo, não tá sabendo disso, vai lá assistir a live. Pode ir lá, tá gravado. E o pessoal assiste. E depois ele, aquele negócio foi muito interessante mesmo. Então, eu acho que tudo é conhecimento, a gente agrega. Eu amo trazer pessoas, assim, inteligentes e sabe, que agrega pra gente, e agradáveis. Muita gratidão. Que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe sua família, e que você possa sempre estar acrescentando e cuidando das pessoas com esse carinho, com essa competência que você tá. Muito obrigado. Sempre disposto a ajudar você e todo mundo que quiser, sempre. E muito obrigado. Você sabe a minha consideração por você também. Né? Precisando também de novo. Vamos sentar depois para a gente montar outra. Assim, essa foi. Vamos embora. Eu também sou desse modelo. Deu certo, tocou, vamos lá que a gente só soma. Tem muita gente sofrendo, sabe, Júlio? Eu acho que a gente trazer um pouquinho de conhecimento, trazer um pouquinho de luz, sabe, diante de tudo isso que está acontecendo, é o nosso papel enquanto terapeuta, é o nosso papel enquanto divulgador da homeopatia e tantas ciências maravilhosas. Então, assim, um bocado de gente legal aqui mandando abraço para você e que você receba tudo isso de um jeito muito especial. Muito obrigado. E muito obrigada por ter participado. Esse foi mais um Papo com a Paty. Estejam presentes. Na segunda-feira a gente tem outro Papo com a Paty com a Ariane, que é uma psiquiatra que vem conversar com a gente sobre ansiedade, depressão e pânico. Vamos diferenciar esses três. Ela também estuda homeopatia e é menos intervencionista por isso, e a gente convidou ela para vir aqui falar sobre esse assunto tão importante, que tem muita gente sofrendo com isso também, né, Júlio? É verdade. Não, é o que sofre. O sofrimento hoje é esse, né? Então, vamos cuidar. Gratidão. Tá, Deus abençoe. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.